Desde os primórdios da humanidade, a busca por respostas tem sido uma força motriz que atravessa gerações, culturas e continentes. É uma curiosidade intrínseca que nos diferencia, nos define e nos impulsiona a olhar para o céu estrelado com admiração, a explorar os mistérios do fundo dos oceanos e a questionar o propósito da própria existência. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Essas são perguntas que ecoam na mente humana desde tempos imemoriais. Alguns acreditam que as respostas para essas perguntas estão escondidas nos segredos mais profundos do universo, nos cálculos da física, nas teorias da biologia, nas equações matemáticas que tentam decifrar as leis que regem tudo o que existe. Outros, porém, encontram essas respostas nas páginas da Escritura Sagrada, onde se revelam verdades eternas e princípios divinos que transcendem a compreensão humana. Mas será que essas duas abordagens, ciência e fé, estão destinadas a um confronto eterno? Ou será que podem caminhar juntas, complementando-se e apontando para uma única e imutável verdade? Neste vídeo, convido você a mergulhar em questões profundas sobre a origem do universo e o propósito da vida. Vamos explorar as maravilhas científicas que, surpreendentemente, foram previstas nas Escrituras milhares de anos atrás. Você sabia que a Bíblia menciona conceitos que a ciência só foi descobrir muito tempo depois? Será que isso é uma coincidência ou uma prova de que existe uma mente divina por trás da criação? Também vamos refletir sobre os limites do conhecimento humano e a humildade necessária para reconhecer que, por mais que avancemos, ainda existem mistérios que só podem ser compreendidos através da fé. Nosso objetivo aqui não é apenas apresentar fatos ou discutir ideias, mas também desafiar você a abrir sua mente e seu coração para enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. A relação entre ciência e fé é muito mais rica, fascinante e complexa do que a maioria imagina. Não se trata de escolher um lado, mas de compreender que ambos têm algo a oferecer e, juntos, podem revelar o panorama completo de uma criação que é tanto física quanto espiritual. Antes de nos aprofundarmos nesse tema tão intrigante, quero pedir sua ajuda. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer isso. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Curta este conteúdo, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas, e compartilhe com amigos, familiares e quem mais você acredita que pode se interessar por esta mensagem. Sua participação faz toda a diferença na missão de levar reflexões edificantes a mais corações. Agora respire fundo, relaxe e permita-se embarcar comigo nessa jornada de descobertas e reflexões. Deixe de lado preconceitos, abra espaço para o novo e venha explorar como a fé e a razão podem caminhar juntas. Prepare-se para desvendar mistérios que atravessam séculos e tocam o âmago da nossa existência. Que esta experiência não seja apenas mais uma informação para a mente, mas uma inspiração para a alma. Vamos juntos dar início a essa fascinante conversa que conecta o visível e o invisível, o tangível e o transcendente. Afinal, no encontro entre ciência e fé, encontramos mais do que respostas. Encontramos significado, propósito e uma conexão com o Criador de tudo. A origem do universo é, sem dúvida, uma das questões mais fascinantes e debatidas tanto na teologia quanto na ciência. Desde os primórdios, a humanidade olha para o céu estrelado e se pergunta: como tudo isso começou? Essa inquietação nos levou a explorar hipóteses científicas, teorias filosóficas e, para muitos, respostas espirituais. A teoria mais aceita na ciência moderna é a do Big Bang, que sugere que, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, uma gigantesca explosão de energia deu origem ao cosmos, marcando o início do espaço, do tempo e de tudo o que conhecemos. Mas como essa teoria científica dialoga com o relato bíblico do Gênesis? Será que eles estão em conflito ou podem, de alguma forma, coexistir? Essa é a pergunta que guia nossa reflexão. O livro de Gênesis começa com uma declaração poderosa e icônica. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Essa frase, embora escrita há milhares de anos,
estabelece duas verdades fundamentais para aqueles que têm fé: a existência de um Criador e a ideia de um começo definido para o universo. Curiosamente, a ciência moderna também aponta para um início definido quando o Big Bang trouxe o cosmos à existência. O que é interessante aqui é que tanto a ciência quanto a fé concordam que houve um começo. Mas enquanto a ciência explora o como, a Bíblia apresenta o quem por trás desse evento. Ao observarmos o relato da criação em Gênesis, percebemos algo ainda mais intrigante. A ordem dos eventos descritos, luz, separação das águas, surgimento da terra seca e, finalmente, a vida, tem paralelos curiosos com as etapas da evolução cósmica e geológica que a ciência descreve. A luz mencionada no início de Gênesis como o comando de Deus poderia ser interpretada por muitos cristãos como a liberação de energia que iniciou tudo no Big Bang. Embora o Gênesis não tenha a intenção de ser um tratado científico, ele apresenta verdades espirituais que, em muitos casos, não são incompatíveis com as descobertas modernas. Além disso, o conceito de um Criador transcendente é uma questão que até mesmo alguns cientistas refletem profundamente. O Big Bang é descrito como um evento sem precedentes, que trouxe tudo à existência a partir do nada. Mas muitos se perguntam, o que ou quem causou isso? Para os teólogos e cientistas cristãos, o Gênesis responde: foi Deus. Ele não apenas deu início ao universo, mas também o sustenta com sua palavra e poder. E quanto à complexidade do universo, a ciência tem revelado detalhes impressionantes sobre o cosmos e sobre a vida aqui na Terra. A vastidão e a precisão das leis do universo, desde a gravidade até a velocidade da luz, impressionam até os cientistas mais céticos. E, quando olhamos para a biologia, a complexidade do DNA é algo tão surpreendente que muitos a descrevem como a assinatura de Deus. Um código tão intricado que carrega as instruções para a vida dificilmente pode ser atribuído ao acaso. Essa reflexão nos leva a outra pergunta. Será que os escritores do Gênesis, guiados pelo Espírito Santo, tinham acesso a verdades que estavam além da compreensão humana na época? Poderiam as metáforas e descrições poéticas do Gênesis apontar para realidades que só agora, milênios depois, começamos a compreender com a ciência? Não é raro encontrar cientistas cristãos que veem a ciência como uma maneira de explorar e entender as obras de Deus, descobrindo no micro e no macro a profundidade da criação divina. Por fim, tudo isso nos faz pensar: seria mesmo coincidência que as verdades espirituais do Gênesis dialogam de forma tão rica com as descobertas científicas? Ou seria um lembrete de que ciência e fé não são opostas, mas complementares? Afinal, o Criador dos céus e da terra também é o autor das leis que regem o universo. À medida que continuamos essa jornada de descoberta, convido você a refletir profundamente sobre essas questões. Será que o propósito maior do Gênesis não é apenas nos informar sobre o início de tudo, mas também nos levar a adorar o Deus que fez tudo? Que esse diálogo entre ciência e fé possa enriquecer sua compreensão e fortalecer sua confiança em um Criador amoroso e soberano. Então, continue conosco e descubra como, em meio às questões profundas da existência, a ciência e a fé podem caminhar lado a lado, revelando juntas a beleza e a profundidade da revelação divina. A Bíblia, ao longo de seus 66 livros, não foi escrita com a intenção de ser um manual científico. No entanto, ela contém elementos que continuam a surpreender até mesmo os estudiosos modernos. Esses detalhes, muitas vezes à frente do conhecimento humano de sua época, revelam verdades profundas que apontam para a sabedoria divina. Um exemplo fascinante está no livro de Jó, amplamente considerado um dos textos mais antigos das Escrituras. Em Jó 26:7, lemos: Ele suspende a terra sobre o nada. Para uma era em que muitas culturas acreditavam que a terra estava apoiada sobre pilares, animais gigantes ou algum outro suporte físico, essa declaração é incrivelmente avançada. Como um autor em tempos tão remotos poderia compreender algo que só foi amplamente confirmado séculos depois, com o desenvolvimento da ciência moderna? Outro exemplo que chama a atenção está no ciclo hidrológico descrito em Eclesiastes 1:7.
Todos os rios vão para o mar, e contudo, o mar nunca se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para lá voltam a correr. Essa observação descreve com precisão o movimento da água na natureza. Rios fluindo para os mares, a evaporação, a formação de nuvens e a precipitação. Esse entendimento, que só foi completamente compreendido e documentado pela ciência muitos séculos depois, estava registrado na Bíblia com uma clareza impressionante. É uma demonstração clara de como o texto bíblico apresenta verdades que ultrapassam o conhecimento humano da época. Há ainda outras passagens bíblicas que parecem antecipar descobertas modernas. Em Isaías 40 e 22, encontramos uma descrição poderosa de Deus como aquele que está assentado sobre o círculo da terra. Enquanto algumas culturas antigas, como os gregos, já especulavam sobre a forma esférica da terra, a ideia não era amplamente aceita. No entanto, Isaías, inspirado por Deus, escreveu essas palavras centenas de anos antes de esse conceito se popularizar. Isso nos faz pensar: de onde vem esse conhecimento tão preciso em um período onde essas ideias eram, no mínimo, controversas? Outro aspecto notável das Escrituras está relacionado à saúde e higiene. Em uma época em que a medicina era rudimentar e muitas práticas eram guiadas por superstições, a Bíblia já apresentava orientações que ecoam os princípios da ciência moderna. No livro de Levítico, por exemplo, encontramos instruções detalhadas sobre como lidar com doenças infecciosas, incluindo o isolamento de pessoas doentes. Algo que lembra os conceitos modernos de quarentena e controle de infecções. Essas práticas, que à época poderiam parecer apenas rituais religiosos, provam ser incrivelmente eficazes à luz do conhecimento médico atual. Esses exemplos não são coincidências isoladas. Eles refletem uma profunda coerência entre a sabedoria bíblica e o que a ciência moderna tem descoberto ao longo dos séculos. Enquanto a ciência revela os mecanismos da criação, as leis físicas, químicas e biológicas que governam o universo, a Bíblia revela o Criador que projetou essas leis. Ambas, ciência e Bíblia, têm sua origem no mesmo Deus, e é por isso que, longe de serem incompatíveis, elas podem caminhar juntas. A complexidade e a ordem do universo continuam a desafiar a ideia de que tudo surgiu ao acaso. Desde as intricadas funções das células vivas até a precisão das constantes físicas que permitem a existência da vida, somos levados a refletir sobre a assinatura de um Criador em toda a criação. A ciência moderna tem nos permitido ver mais de perto essa maravilha, mas ao mesmo tempo nos lembra de que há mistérios que vão além da nossa compreensão. Portanto, quando olhamos para a Bíblia e suas declarações tão à frente de seu tempo, somos levados a pensar: como algo assim seria possível sem a inspiração divina? A palavra de Deus não pretende substituir a ciência, mas nos oferece um propósito e uma perspectiva que a ciência, por si só, não pode fornecer. Que esses exemplos possam inspirar você a enxergar a criação de forma mais profunda e reverente, entendendo que ciência e fé não são rivais, mas complementares. Afinal, o mesmo Deus que criou os céus e a terra também nos deu a capacidade de explorar, descobrir e admirar a sua obra. Ao longo da história, muitos têm argumentado que ciência e religião estão em um conflito irreconciliável. Mas será que isso realmente reflete a realidade? Um dos exemplos mais frequentemente citados é o caso de Galileu Galilei, um dos maiores cientistas de sua época. Galileu defendeu a teoria heliocêntrica, a ideia de que a Terra orbita ao redor do Sol, contrariando a visão geocêntrica amplamente aceita pela Igreja e pela sociedade de seu tempo. Sua defesa do heliocentrismo resultou em sua condenação pela Igreja Católica. Esse episódio é muitas vezes usado como prova de um suposto antagonismo entre ciência e fé. Mas será que esse conflito era realmente inevitável? Na verdade, o caso de Galileu é mais um reflexo de conflitos entre interpretações humanas do que entre ciência e a Bíblia em si. Naquela época, a visão geocêntrica não era apenas uma crença religiosa, mas também um consenso científico baseado nas ideias de Aristóteles e Ptolomeu. A resistência à teoria heliocêntrica
veio tanto de líderes religiosos quanto de cientistas tradicionais. Galileu, porém, era um homem de fé. Ele acreditava que suas descobertas não negavam a existência de Deus, mas, ao contrário, revelavam ainda mais a grandiosidade da criação divina. Uma de suas frases mais famosas reflete essa visão. A Bíblia nos ensina como ir para o céu, não como o céu funciona. Esse episódio destaca um ponto importante. Muitas vezes o problema não está nos fatos apresentados pela ciência, mas na maneira como esses fatos são interpretados. É a resistência humana às mudanças e o medo de questionar paradigmas que frequentemente criam tensões entre ciência e fé. Galileu não via a ciência como uma ameaça à religião, mas como uma ferramenta para entender melhor a obra do Criador. Quando olhamos para a história, percebemos que muitos dos maiores cientistas eram profundamente religiosos. Isaac Newton, por exemplo, é amplamente considerado um dos maiores gênios da história da humanidade. Ele não apenas desenvolveu as leis do movimento e da gravitação universal, mas também dedicou boa parte de sua vida ao estudo da teologia. Para Newton, as leis do universo eram reflexos da ordem divina, e seu trabalho científico era, em essência, uma forma de glorificar a Deus. Outro exemplo é Johannes Kepler, o astrônomo que descobriu as leis do movimento planetário. Kepler via sua pesquisa como uma maneira de pensar os pensamentos de Deus após ele. Ele acreditava que Deus havia criado o universo com ordem e precisão matemáticas, e que a ciência era uma forma de decifrar esse plano. Da mesma forma, Blaise Pascal, matemático, físico e filósofo, conciliava sua profunda fé cristã com suas descobertas científicas, acreditando que a fé e a razão podiam coexistir harmoniosamente. Avançando para os tempos modernos, encontramos cientistas como Francis Collins, ex-diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e líder do projeto Genoma Humano. Collins, um cristão declarado, é um dos maiores defensores da ideia de que ciência e fé não apenas podem coexistir, mas se complementam. Ele afirma: a ciência investiga como Deus criou e a Bíblia nos diz por quê. Para Collins, explorar o código genético humano é como descobrir a linguagem de Deus. Uma experiência que une ciência e espiritualidade de forma profunda. Esses exemplos nos levam a refletir. Será que o verdadeiro conflito está entre a ciência e a religião? Ou entre aqueles que interpretam erroneamente um ou outro? Quando olhamos para a história com mais atenção, percebemos que muitos dos conflitos foram causados por mal-entendidos ou por interesses humanos, que frequentemente tinham mais a ver com poder e política do que com questões espirituais ou científicas. Hoje, à medida que a ciência avança, muitos cientistas e teólogos têm encontrado uma visão mais equilibrada. Eles reconhecem que a ciência tem o papel de investigar o como do universo, enquanto a fé nos oferece o porquê. A ciência explora os mecanismos da criação. A fé revela o propósito e o significado por trás de tudo. Essa relação não é de oposição, mas de complementaridade. Portanto, ao refletirmos sobre o passado e o presente, podemos ver que ciência e religião não são inimigas naturais. Elas têm suas diferenças, mas também compartilham um objetivo comum: buscar a verdade. Assim, o verdadeiro convite que nos é feito não é escolher um lado, mas abrir o coração e a mente para uma compreensão mais profunda, onde fé e razão se encontram para apontar para a mesma realidade, a grandiosidade e o mistério do Criador. Que possamos, como Galileu, Kepler, Newton, Pascal e tantos outros, reconhecer que estudar o universo, seja por meio da ciência ou da fé, é, acima de tudo, uma maneira de se aproximar de Deus e contemplar sua majestade. Afinal, o Deus que criou o universo é o mesmo que nos deu a capacidade de explorá-lo e maravilhar-nos com suas obras. Por mais avançada que seja, a ciência tem seus limites. Ela tem a capacidade de descrever como o universo funciona, desde as partículas subatômicas até a imensidão das galáxias. Contudo, há questões fundamentais que ela não pode responder. Qual é o significado da vida? Por que existimos? O que acontece após a morte? Essas são perguntas que vão além da metodologia científica, tocando as profundezas do coração humano. A Bíblia, por outro lado,
oferece respostas espirituais que transcendem o material. Ela não apenas nos apresenta um Deus que criou todas as coisas, mas nos revela um Criador que nos conhece intimamente, que nos ama e que deseja um relacionamento conosco. Enquanto a ciência busca desvendar os mistérios do mundo visível, a fé nos convida a explorar as verdades do invisível, apontando para uma realidade maior do que aquilo que podemos medir ou observar. Além disso, a ciência, por mais que avance, não pode preencher os anseios do coração humano. Nós ansiamos por algo que o material não pode oferecer: propósito, amor, conexão e eternidade. Esses desejos não são fruto do acaso, mas reflexos de nossa natureza espiritual. Fomos criados para algo maior. A Bíblia nos lembra disso ao nos oferecer uma perspectiva eterna, uma visão que aponta para um propósito que vai além do aqui e agora. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Ao reconhecermos os limites da ciência, aprendemos a valorizar o papel da fé. Enquanto a ciência explora o como, a fé responde ao porquê. A ciência pode nos impressionar com as leis que regem o universo, mas a fé nos guia para o legislador por trás de tudo isso. Juntas, ciência e fé nos oferecem uma visão mais ampla e completa da realidade, nos lembrando de que não somos apenas seres físicos, mas criaturas com uma alma eterna, criadas à imagem do Criador. A ciência e a Bíblia não são inimigas, mas aliadas na busca pela verdade. Enquanto a ciência nos ajuda a compreender o funcionamento do mundo físico, a Bíblia nos guia para o sentido espiritual da vida. Juntas, elas revelam a beleza e a grandeza da criação divina. Cada uma, na sua maneira, nos aproxima da essência do Criador, permitindo que vislumbremos um pouco da complexidade, harmonia e perfeição que permeiam todas as coisas. Ao longo deste vídeo, exploramos como a ciência e a fé podem caminhar lado a lado. Vimos que a Bíblia contém verdades que ecoam as descobertas científicas e que a ciência, por sua vez, muitas vezes nos leva a refletir sobre a existência de um Criador. Essa relação nos lembra que não precisamos escolher entre ciência e religião. Podemos abraçar ambas, permitindo que se complementem e nos guiem para uma compreensão mais rica e profunda da realidade. Quando olhamos para o universo, da vastidão das galáxias ao intricado design do DNA, somos confrontados com perguntas que a ciência sozinha não consegue responder. Por que existimos? Qual é o propósito de nossa vida? Essas são questões que pertencem ao âmbito espiritual, onde a Bíblia nos convida a enxergar um Deus que nos ama, que nos criou com um propósito eterno e que deseja que o conheçamos. Por isso, queremos encorajá-lo a refletir sobre tudo o que foi compartilhado aqui. Como você enxerga a relação entre fé e ciência em sua vida? Será que você tem dado espaço para explorar tanto o mundo visível quanto o invisível? Compartilhe suas ideias conosco nos comentários, pois queremos ouvir você. E antes de finalizar, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Ao compartilhar este vídeo, você estará ajudando a espalhar uma mensagem de esperança e reflexão, alcançando mais pessoas que também estão em busca de respostas para os grandes mistérios da vida. Obrigado por dedicar seu tempo para explorar conosco esses temas tão profundos e edificantes. Que esta jornada o inspire a buscar mais conhecimento e, acima de tudo, a se aproximar do Criador, que é a fonte de toda a sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus o abençoe grandemente.